O telescópio James Webb acaba de revelar o que aconteceu antes do Big Bang, e é assustador. Uma infinidade de outros universos está levando ao fracasso de nossas teorias de um universo único, temporal e espacialmente limitado. Vivemos realmente em um multiverso onde o nada não pode existir. E o nosso mundo é apenas um entre muitos outros. Atualmente, há grande entusiasmo entre os cientistas. Se as visões de mundo insanas da física quântica se confirmarem, nosso mundo mudará drasticamente. Uma revolução na visão de mundo começou. Os eventos atuais são comparáveis àqueles em que se soube que a Terra não é o centro do universo. Naquela época, clérigos se mobilizaram para as barricadas e aprisionaram pesquisadores como Galileu Galilei e queimaram um pesquisador chamado Giordano Bruno por defender a visão heliocêntrica do mundo. Hoje, podemos observar cenas em nossa ciência que nos fazem duvidar da razão humana e da liberdade de pesquisa. Como se a pesquisa ainda fosse uma disputa de paradigmas e não uma questão da verdade. Cientistas discutem sobre a sobrevivência de suas antigas ideias e teorias. Mas nenhuma delas pode estar realmente correta. As descobertas mais recentes mostram que o nosso universo é completamente diferente do que pensávamos anteriormente. Não havia nada antes do Big Bang, e muitos pesquisadores sabem disso há muito tempo. Mas foram necessárias as imagens chocantes do telescópio espacial James Webb para dar à nossa ciência adormecida o chamado de despertar de que tanto precisava. O Big Bang não pode ter acontecido em 13,8 bilhões de anos atrás. Não vemos evidências de uma expansão linear do universo. A física quântica vem nos mostrando há anos que o nada absoluto não pode existir. E, teoricamente falando, não há sequer uma evidência sólida de um começo ou fim para o universo. No momento, nem sequer se sabe ao certo se o tempo existe. Se o novo modelo de paisagem temporal estiver correto, então o tempo é uma ilusão na qual nós, humanos, estamos presos, e construímos uma cosmologia inteira com base nessa ilusão. Evidências de um universo que existia antes do Big Bang. É incrível o que mostram as últimas imagens do telescópio espacial James Webb. Pela primeira vez, estamos vendo evidências de um universo que pode ter existido antes do Big Bang. Portanto, o Big Bang provavelmente não foi o início de tudo, mas uma transição de um estado até então desconhecido. Se acreditarmos nos visionários entre os cientistas, será apenas uma questão de tempo, até que saibamos mais sobre o que existia antes do universo. Outras observações recentes do telescópio James Webb também forneceram evidências de que o universo está se expandindo em velocidades diferentes e em direções diferentes. E isso é uma contradição tão gritante com a teoria anterior de sua inflação, que também deve ser seriamente questionada. Objetos misteriosos no universo primitivo exibem propriedades que não podem ser explicadas por teorias conhecidas. Centenas de galáxias, tão antigas e tão avançadas que devem ter se formado antes do Big Bang, provam que o universo era muito diferente do que os modelos anteriores afirmavam. Estamos olhando 13,5 bilhões de anos no passado com o telescópio espacial James Webb. Mas não há sinais de um começo, de galáxias jovens ou da chamada Era das Trevas. No entanto, cientistas conservadores se apegam teimosamente a teorias ultrapassadas e resistem a fatos concretos, como se ainda vivêssemos na Idade Média. Modelos como o multiverso ou cosmologias cíclicas há muito tempo são rejeitados com veemência por pesquisadores de mente estreita. Mesmo que agora existam evidências reais suficientes para esses fenômenos, parece que, na pesquisa, não é mais quem apresenta os melhores resultados que está certo, mas sim quem reúne mais seguidores e apoiadores. Esses antigos ramos da ciência continuam a lutar contra as descobertas da pesquisa quântica e da nova cosmologia. Mas cada vez mais imagens e dados do telescópio James Webb estão impulsionando a mudança. O que haveria de tão ruim em uma nova visão de mundo? Será que tanta coisa realmente mudou para a Terra ou para a humanidade desde que percebemos que nosso planeta azul não é o centro do cosmos? Não exatamente. Apenas alguns dogmáticos ou os líderes da igreja tiveram que admitir que estavam disseminando falsas visões de mundo. Para eles, isso era uma ameaça, pois o sistema de poder da igreja teria perdido considerável influência como resultado dessa perda de prestígio. Na época, havia o temor de que a ciência livre pudesse se tornar a nova elite intelectual e substituir a religião. De certa forma, foi isso que aconteceu hoje. Temos batalhas igualmente insanas dentro da ciência e construímos uma cosmologia inteira,
com base nessa ilusão. Hoje, ninguém é executado na ciência só por afirmar que o Big Bang nunca aconteceu. As batalhas são travadas em coletivas de imprensa, em periódicos profissionais, nas redes sociais ou em uma verdadeira guerra de estudos, contra estudos e interpretações. Estamos em uma guerra da ciência? Essa afirmação provavelmente seria um pouco exagerada hoje em dia. Graças às nossas tecnologias, temos fatos muito mais confiáveis e é apenas uma questão de tempo, até que a verdade se torne cada vez mais aparente. Muitos pesquisadores, verdadeiramente abertos e entusiasmados, esperam que as tensões atuais sejam em breve resolvidas por novas imagens do telescópio. Então, após um período de caos, novas verdades emergirão e provavelmente teremos uma visão de mundo totalmente nova. De qualquer forma, os dados atuais sugerem que nossa compreensão anterior do espaço, do tempo e das origens cósmicas está fundamentalmente errada ou incompleta. A cada dia que passa, o panorama se torna um pouco mais claro e em breve poderemos apresentar uma nova cosmologia. As peças do quebra-cabeça já estão formando uma imagem fascinante do que pode estar por vir. Vamos dar uma olhada nas novas ideias mais importantes. O multiverso do banho de espuma. O chamado multiverso do banho de espuma é um conceito fascinante que tem suas origens na teoria das cordas. Este modelo de realidade se baseia na ideia de que nosso universo é apenas uma das muitas bolhas em um gigantesco banho de espuma de universos, cada um dos quais pode ter suas próprias propriedades físicas. A teoria das cordas pressupõe basicamente que nosso universo consiste em cordas, vibrantes unidimensionais, e se desenvolve em um espaço com mais de 4 dimensões. Um efeito colateral dessa teoria é a possibilidade de que não exista apenas um universo, mas muitos com diferentes dimensões temporais e talvez até mundos paralelos, existindo lado a lado ou dentro uns dos outros. Nesse contexto, o conceito de inflação eterna também se expandiu. Não se trata mais apenas de um universo único se expandindo em direção ao vazio, mas de inúmeros universos se expandindo, se contraindo, colidindo ou se cruzando simultaneamente, como bolhas em uma sopa borbulhante. Algumas dessas bolhas apresentam expansões regionais, outras são mais densas ou comprimidas localmente. Novos universos, ou em outras palavras, novas bolhas, estão constantemente sendo criados, alguns dos quais existem apenas brevemente, enquanto outros desenvolvem estruturas complexas como estrelas, galáxias ou talvez até mesmo vida. Neste modelo, nosso próprio Big Bang não seria um evento inicial único, mas apenas uma ocorrência local em um processo cósmico mais amplo e abrangente. Talvez o Big Bang tenha sido apenas o momento em que nossa bolha surgiu, um breve lampejo, em um banho eterno de possibilidades. Universo cíclico. Um universo sucede ao outro no banho de bolhas cósmicas. Pode haver outro efeito que os cientistas chamam de universo cíclico. Está ficando cada vez mais claro que o Big Bang não foi o começo, mas uma transição, possivelmente, de um universo anterior. Na cosmologia cíclica, conforme de Roger Penrose, um universo emerge, se desenvolve, morre e dá origem a um novo universo. Nesse cenário, o Big Bang não seria uma origem, mas sim um reinício cósmico, uma reinicialização da realidade. No entanto, essa variante da nova cosmologia não se limita a um único universo. Inúmeros outros universos cíclicos poderiam existir lado a lado, um após o outro, ou aninhados uns nos outros, em um ritmo infinito de expansão, decadência e renascimento. Essa teoria é particularmente apoiada pelas muitas galáxias extremamente bem desenvolvidas que o JWST descobriu nas profundezas do universo primordial, bem como pelos gigantescos buracos negros em seus centros. Estes últimos não podem ter crescido em apenas algumas centenas de milhões de anos, mesmo que isso tivesse ocorrido de acordo com o antigo modelo cosmológico. Roger Penrose publicou seu trabalho sobre cosmologia cíclica em 2015 e foi, inicialmente, duramente criticado por isso. Apenas 10 anos depois, as imagens espetaculares do telescópio James Webb confirmam muitas das ideias deste excepcional pesquisador britânico. Ironicamente, é precisamente isso que incomoda os círculos científicos conservadores responsáveis pelo lançamento do JWST. Muitos desses cientistas esperavam que a missão fornecesse evidências para o modelo Lambda, CDM, a teoria do Big Bang clássico, a inflação cósmica e uma idade do universo claramente calculável. Mas em vez de confirmação, há agora algo acima de tudo: dúvidas massivas e novas perguntas. Vivemos em um vácuo frio e vazio?
Talvez o Big Bang não tenha sido o que sempre imaginamos. Alguns cenários que estão sendo cada vez mais levados a sério, hoje pintam um quadro muito diferente do início do nosso universo. Ou melhor, do que poderia ter sido antes do início. Em vez de um começo explosivo a partir do nada, pode ter havido um vácuo frio, quase completamente vazio, permeado por uma forma misteriosa de energia. Não havia estrelas, nem galáxias, nem o tempo como o conhecemos, apenas silêncio e energia. Essa energia do vácuo poderia, em última análise, ter desencadeado o que é conhecido como inflação. E iniciou-se uma fase em que o espaço e o tempo se expandiram extremamente rápido e foram postos em movimento. Nesse cenário, o Big Bang não foi o início da existência, mas apenas o momento em que estrutura, matéria e luz passaram a existir. Em outras palavras, a transição de uma estrutura puramente energética, um estado sem estrutura, para a diversidade dinâmica que observamos hoje. A questão em torno da nova cosmologia se expandiu. Não se trata mais apenas de saber se o Big Bang aconteceu e o que o precedeu, mas sim se houve um começo real e qual é a verdadeira natureza do nosso universo. Talvez estejamos vivendo no meio de um multiverso com outras dimensões ao nosso redor. O que vemos pode, na verdade, ser uma ilusão criada por nossos pensamentos sobre espaço, tempo e matéria. Uma construção que nós mesmos formamos e cujos limites estamos agora alcançando. De certa forma, as novas visões de mundo mudaram as pessoas. Pense em quantos horizontes das pessoas devem ter se expandido quando começaram a entender que existem muito mais sóis no universo, ou quando as primeiras imagens de galáxias coloridas e de formas estranhas se tornaram conhecidas. Desde então, começamos a olhar cada vez mais profundamente para o cosmos, a fim de estudar seu tamanho, idade e função. Hoje, a física quântica nos diz que essa não é a natureza da realidade. É muito mais provável que a realidade envolva muitas variações e possibilidades. Mas a ciência como a conhecemos ainda faz sentido? Muitos pesquisadores proeminentes, como Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson e Brian Cox, apontam repetidamente que precisamos unir disciplinas e teorias. Isso requer abertura, porque a chave para a verdade pode não estar tão distante quanto pensamos. Inscreva-se no canal, O Cético Curioso, para não perder os próximos vídeos. Até breve!